A gente está falando de resistência, mas até agora a gente não definiu uma forma de obter o resultado dessa resistência, obter a sua intensidade. Vamos agora obter esse valor e vamos nos ater ao resultado que a gente acabou de deduzir. Essa é a nossa equação de sinais, onde a força de atrito ela está entre dois extremos, um valor zero e um valor máximo, que é a nossa força de atrito estático. Lembrando que a intensidade da força de atrito estático pode ser dada pelo módulo do vetor força de atrito estático, beleza? Então, vamos começar imaginando uma caixa de madeira vazia. Caixa esta que está sobre uma mesa plana. Vamos supor que eu faça uma força F para a direita sobre essa caixa. Dependendo do tamanho dessa força que eu vou fazer, a caixa pode ou não iniciar um escorregamento. Mas, olha só, a caixa ela está vazia. Se eu encher ela de areia, concorda que essa força F para iniciar o escorregamento agora terá que ser maior? O que mudou? Mudou o peso da caixa. E observe aqui na minha figura, lembra que vimos que não importa se a caixa está deitada ou em pé? O que importa é só o seu peso. Então, a força de atrito estático ela é diretamente proporcional ao seu peso. Vamos ver então como fica a nossa distribuição de forças? Segue aqui o meu raciocínio. Então, o peso da caixa cheia provoca uma força de ação sobre o piso, que eu chamarei aí de Fn. E pela nossa lei de ação e reação, o piso ele vai reagir aplicando na caixa uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto, que eu vou chamar aí de o negativo de Fn. Como dissemos, é a intensidade do peso que determina a intensidade da força de atrito estático. Atenção, observe na figura. Se a força é igual a zero, não existe força de atrito. Se F é diferente de zero, então existe uma força de atrito, que é diretamente proporcional ao peso da caixa. Mas a gente sabe que uma proporcionalidade ela pode ser transformada em uma igualdade por meio de uma constante de proporcionalidade. Esta constante, que a gente vai chamar de coeficiente de atrito estático. Esse coeficiente ele depende dos materiais e da lisura das superfícies em contato. Com um detalhe de que não importa a área de contato, beleza? Agora, muita atenção. Comece atentando que nem sempre a nossa força de atrito ela será igual à força de atrito estático. Segue meu raciocínio. Quem gera a força de atrito? Quem gera a força de atrito é a força F. Quem gera a força de atrito estático é o peso. Agora, a força de atrito estático na superfície plana é única. Ela só depende do peso do corpo. Mas observe que a força F, aquela que gera a força de atrito, pode ter infinitos valores. É você empurrando a caixa. Uma hora você pode fazer uma força muito forte, outra hora você pode fazer uma força menor. Vai variar muito isso aí, entendeu? Então, a força de atrito ela vai depender de F. E se a força de atrito é igual a F, então, se essa força F for menor do que a força de atrito estático, o corpo permanece estático. Por outro lado, se a força F for maior que a força de atrito estático, então o corpo começa a escorregar. A gente pode resumir isso aí na expressão já dita, em que a força de atrito ela fica entre os dois limites 0 e a força de atrito estático. A nossa equação de sinal aí, beleza? Mas atenção ao que eu vou dizer agora. Atenção ao plano inclinado e a um plano horizontal. No plano inclinado, normalmente o agente causador da força de atrito é o próprio peso.
No caso do plano horizontal, normalmente a gente faz uma força. Essas configurações podem até mudar conforme for o problema, mas atente-se a isso. Quem é que está gerando a força de atrito? Existe força aplicada? Ou é a própria força-peso quem está gerando a força de atrito? Beleza? Vamos comentar alguns exemplos aqui. Observe então essa força de atrito quando você caminha. A gente tem a força de ação do seu pé no chão para trás, enquanto o chão reage no seu pé com uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto. Agora, se a superfície tiver o coeficiente de atrito nulo, então o atrito será nulo, e nesse caso você não teria como sair do lugar. Essas forças aqui não existiriam. Você só daria conta mesmo de mover o pé. Seu pé ficaria escorregando na superfície e você permaneceria no mesmo local, sem se deslocar. Agora, nesse bloco aqui, a configuração ela é um pouco diferente, mas a física envolvida é a mesma. Observe que para esse bloco ele permanecer parado na parede, precisa haver uma força vertical que compense o peso dele. Será a nossa força de atrito, mas o peso aqui não gera a força de atrito. Tem que ser uma força normal à superfície de contato, que pressiona o corpo na superfície. No caso, eu posso fazer essa força. Suponha que eu faça. Então, a força de atrito vai depender da minha força feita no bloco. O fato de eu pressionar o bloco na parede. O que importa é que essa força F ela tem que ser grande no mínimo, eu disse no mínimo, para que a força de atrito seja igual ao peso do bloco. Se assim for, o bloco fica estático. E não nos esqueçamos, é claro, aí da nossa força elástica. Vamos comparar com ela. Vamos ver como que se relaciona. Eu tenho aqui no caso da figura um peso de 1 kg sobre uma superfície de vidro. Superfície essa horizontal. Atenção a isso, viu? O tipo de superfície é horizontal, inclinado, é vertical. Aqui no caso, a lâmina de vidro está na horizontal. Observe que esse peso é tracionado por uma força F para a direita. Se eu colocar um dinamômetro aqui no sistema, ele vai servir apenas para registrar a força F. Lembra lá da aula 6 de Física 1? A gente viu lá que um dinamômetro só registra a força no fio. Então, pela figura, a gente consegue ver que a força de atrito vai ser justamente o valor registrado pelo dinamômetro. A gente pode inclusive usar esses dados para achar o coeficiente de atrito estático da lâmina de vidro, beleza? Vamos fazer um experimento agora para determinar o coeficiente de atrito estático de uma superfície. A gente vai usar o plano inclinado. Olha só, eu vou usar uma tábua plana de madeira como exemplo. E vamos usar um bloco de um outro material. A gente vai tentar fazer esse bloco escorregar. Vamos colocar o sistema na iminência de escorregar pela tábua. Agora observe que ao irmos variando o valor do ângulo de inclinação da tábua com a mesa, variar o ângulo faz as medidas de A e B assumirem novos valores. Mas sempre vale aqui o Teorema de Pitágoras. O meu intuito aqui é, quando o bloco escorregar, fixe a posição do ângulo θ para termos os valores de A e B fixos. Esse é o ponto de eminência de escorregar, onde achamos a força de atrito estático para determinado ângulo θ. Com esse valor, podemos achar o coeficiente de atrito estático da madeira para com o material do bloco. Observe que o bloco tem um dado peso tangencial à tábua. É esse peso tangencial que dará a força de atrito estático.
Observe na figura 2 a correspondência do ângulo θ do plano inclinado com o ângulo θ da relação das componentes da força-peso. Observe que se o plano inclinado diminuir sua inclinação de uma dada variação θ, a direção do peso com relação à direção da componente peso normal, nosso PN, terá a mesma variação angular. Então, esses triângulos são semelhantes. Aqui pode-se obter relações trigonométricas, relações de semelhanças de triângulo. Fica bem fácil de visualizar, não é mesmo? Se não enxergou isso, então dá uma paradinha aqui e pense um pouco sobre isso. Por semelhança de triângulos, a gente pode escrever aí uma seguinte relação. Observe que eu relaciono as intensidades dos vetores com as intensidades das medidas anotadas A e B. Observe que o peso tangente é igual à nossa força de atrito estático, enquanto a componente peso normal, ou seja, o nosso PN, irá determinar a força de atrito estático daquele ângulo θ. Só com esses dados a gente já consegue obter aí o nosso coeficiente de atrito estático, beleza? Vamos tomar outras superfícies. E se eu quiser agora saber o coeficiente de atrito estático de um tênis em um dado piso, a gente pode montar mais de uma situação para determinar isso. Mas vamos ver, por exemplo, o uso de uma mola elástica que eu tenha à minha disposição. Só para exemplificar mesmo. Eu só preciso garantir que a mola só será deformada de forma que a sua variação de comprimento seja uma deformação 100% elástica. Ou seja, sempre que a força liberar a mola, ela vai retornar ao seu comprimento inicial. E nós vamos usar uma régua para medir essa deformação da mola. Então, o objetivo é achar o coeficiente de atrito estático da sola do tênis com o piso. Eu vou então dividir o experimento em duas partes. A primeira para determinar a constante elástica da mola, que eu não conheço. Na segunda parte, a gente vai determinar esse coeficiente de atrito estático da sola do tênis com o piso, beleza? Começando aí então com a nossa primeira parte. Por meio do nosso conhecimento sobre forças elásticas, a gente consegue determinar a constante elástica da mola. Feito isso, agora a gente pode puxar o tênis numa superfície horizontal para a direita, conforme a minha figura aqui abaixo. Com o tênis na eminência de escorregar, a gente pode facilmente obter aí o nosso resultado. É bem fácil também de visualizar isso, concorda? Então, com esse experimento, a gente determina aqui o nosso coeficiente de atrito estático da sola do meu tênis com o meu piso. Até agora, a gente tem falado de atrito estático. Mas e o atrito cinético? Aquele quando o corpo está em movimento. Vamos focar nele agora. Foca aqui na minha figura. A gente viu que se o bloco está na iminência de escorregar, nós temos que a força de atrito ela é igual à força de atrito estático, obedecendo à nossa equação de sinais aqui. Isso foi possível porque a força F foi grande o suficiente para elevar o valor da força de atrito de 0 até o valor da força de atrito estático, beleza? Mas e se a força for maior ainda? Então, nesse caso, o bloco escorrega e entra em movimento. Agora não existe mais atrito estático, mas atrito cinético, ou também dito aí atrito dinâmico. Esquece então essa equação de sinais. E lembre-se que no atrito dinâmico, mesmo que o corpo esteja escorregando, ou seja, a aceleração é diferente de 0, sem a existência de uma força atuando nesse corpo, as forças de atrito estarão atuando, mesmo sem a presença dessa força. A gente falou bem disso anteriormente, lembra? Uma coisa ainda permanece. O atrito cinético também é diretamente
proporcional à intensidade da força normal à superfície de contato. E não importa a área de contato, importa sim a lisura da superfície. Mas proporcionalidade se reduz à igualdade pela adição de uma constante de proporcionalidade. Vamos chamar aqui essa constante de coeficiente de atrito dinâmico. Mas fica aqui a pergunta. A nossa dedução seguiu a mesma linha de raciocínio do atrito estático. O que mudou foi a existência de movimento. Então, força de atrito estático é igual à força de atrito dinâmico? E a resposta é não, não são iguais. Isso porque os coeficientes de atrito estático e cinético, eles são diferentes. E isso é um dado experimental. O fato que o coeficiente de atrito cinético é menor que o coeficiente de atrito estático. Então, ao começar a escorregar o bloco, atenção àquela força F que havia gerado a força de atrito estático. Atenção porque agora, sendo a força de atrito dinâmica menor que a força de atrito estática, temos que a resultante de F com a força de atrito dinâmica não será nula, ou seja, pela segunda lei de Newton, haverá uma aceleração da massa, e essa aceleração ela vai ser diferente de zero, beleza? Se a gente traçar um gráfico das forças de atrito cinético e estático em função da força F geradora, como seria esperado esse gráfico? Eu estou falando aqui as forças de atrito em um plano horizontal. Então, como seria esperado esses gráficos dessas duas forças, atrito cinético e atrito estático? Da nossa equação de sinais do atrito estático, a gente tem um intervalo para a força de atrito estática e um valor único para a força de atrito cinético, sendo este último menor. Logo, a gente esperaria algo do tipo como nessa figura. Observe que, dada a nossa força F, a força de atrito estático passa para uma força de atrito cinética menor. E é comum em alguns casos experimentais a gente verificar que os valores entre essas duas forças de atrito eles serem insignificantes, porque a gente pode resumir essa figura em um novo gráfico, como na figura aqui abaixo. Beleza? Observe que o extremo superior do atrito estático é igual à força de atrito cinético. Agora, para forças geradoras pequenas, o nosso gráfico ele vai se manter igual ao anterior. Atente-se ainda que a área de contato das superfícies atritantes não irão influenciar nos nossos resultados. Vai importar simplesmente o peso do corpo. E isso é válido tanto para o atrito cinético quanto para o atrito estático, beleza? Então, com isso, eu encerro aqui o conteúdo de força de atrito. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para deixar aí nos comentários, beleza? Agora, já sabe, vai lá na lista de exercícios dessa aula para você fixar o conteúdo. Eu separei lá uma lista bem legal para abrir a sua mente nesse assunto, beleza? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos e fui!